Bom dia, irmãos. É sempre acho que um privilégio, né, que Deus dá para a gente poder trazer uma palavra, mas essa palavra sempre já moeu o nosso coração antes da gente poder falar, né? E eu sei que deve haver pessoas aqui hoje que vieram para ouvir isso. Eu vou falar sobre otimismo e pessimismo. A gente olha para as situações, e nós estamos olhando até para a situação do nosso país. E esses dias eu estava vendo uma reportagem que a pessoa perguntava assim para as pessoas na rua: o que você vê? Você vê o nosso país com otimismo ou com pessimismo? E muita gente diz: eu vejo como péssimo. A gente não vê direção, a gente não vê um horizonte. Mas há pessoas que você pergunta e ela fala: não, eu creio, nós somos um país maravilhoso, nós somos uma nação rica, muito rica. Então, o olhar da pessoa, muitas vezes, reflete o seu estado de espírito, né? Então, o que é o otimismo? O otimismo é a disposição de encarar pelo lado positivo, de esperar que o desfecho seja favorável, mesmo nas situações difíceis. E o que é o pessimismo? O pessimismo é a tendência para julgar as coisas sempre do lado desfavorável, sempre do lado ruim, sempre esperar pelo pior. O pessimismo é um estado de espírito. Você conversa com uma pessoa que está em depressão, ela está num estado de espírito péssimo. Nada levanta o ânimo da pessoa. E há pessoas que, em qualquer situação difícil, ela olha só para o pior. Um exemplo: cheguei aqui na igreja, teve um evento ontem, estava tudo sujo. Tem gente que olha e fala assim: nossa, poxa vida, o pessoal faz o evento, deixa tudo largado, tudo, né, desarrumado. E tem gente que chega aqui, pega a vassoura, vai varrer o chão, põe a cadeira no lugar. Tem um olhar diferente. E ela olha: ontem foi uma bênção. Percebe? Só que eu e você somos pessimistas em determinados momentos e somos otimistas, às vezes, em determinados momentos. E eu quero falar sobre isso por quê? Porque, como cristão, a gente não é nem otimista, nem pessimista. Nós precisamos entender o momento espiritual que a gente está vivendo. Como pessoa, como família e como nação. Nós precisamos entender que momento é esse que nós estamos vivendo. Um dia, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: olha, o Filho do Homem vai ser crucificado, maltratado, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, na sua sabedoria, chega lá e vai dar uma palavra de otimismo para Jesus. Senhor, tem compaixão de você mesmo. Que isso? Nada disso vai acontecer. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você não sabe o que você fala. Você não sabe o que você está falando, você não está entendendo. E Jesus é tão duro com ele que fala assim: afasta-te de mim, Satanás, porque você não sabe o que diz. Convém que o Filho do Homem venha e padeça. Era propósito de Deus. Mas Pedro quis dar uma palavra de otimismo. Vamos lá, Senhor, que isso? Nós estamos aqui de boa, estamos pregando o evangelho, as pessoas estão se convertendo. Não vai, tem compaixão de ti, não vai acontecer nada disso. E Jesus falou: não, você não está entendendo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Vamos ler? Lê comigo aí Mateus 16, de 21 a 23. Vamos ver a cena de Pedro querendo ser otimista. Mateus 16, de 21 a 23, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro
Tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai acontecer. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Entende que, às vezes, você está passando por uma dificuldade e você olha só o que é ruim. Sabe por que a gente olha o que é ruim? Porque é mais fácil. É mais fácil. Todo pessimista ele é vagabundo, sabia? Por quê? Se ele vê a situação que está ruim, ele fala assim: ai, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Poxa vida, está tudo ruim, quem que vai fazer alguma coisa aqui? Mas ele mesmo não se dispõe a fazer. Porque dá trabalho. Ser otimista dá trabalho. É mais fácil ser pessimista. A única coisa que o pessimista faz é ficar esperando dar errado. Então, o irmãozinho está ali lutando para fazer o ministério girar. O pessimista olha e fala: não, isso não vai dar certo. Ele fala: como não, irmão? Está todo mundo trabalhando e tal. Não vai, só questão de tempo. Espera que você vai ver. Tenho certeza que vai dar errado. Porque ele só olha o ruim. Aí, quando acontece errado, ele vira assim: tá vendo? Eu não falei? Olha lá, tá vendo? Deu errado. Eu falei que ia dar errado. Mas ele fica na posição de nunca ter que fazer nada. Então a gente olha para a nossa nação e fala assim: o governo está ruim, nada vai dar certo, não vai mudar, não vai mudar. Tenho certeza. Essa é a posição do pessimista. A posição de nós como servos, nós vamos orar. Nós vamos orar pelos nossos governantes. E alguma coisa vai mudar. A igreja vai se levantar. A igreja vai se mover. E alguma coisa vai mudar. Me lembro de um pastor Vitor Rodrigues, que é da Argentina. Um dia ele estava lá pregando na nossa igrejinha, lá na boca da favela, e eu lá, né? E ele falou, um membro da igreja dele, da Argentina, perguntou: pastor, como é que nós vamos fazer? Em quem nós vamos votar? E ele virou e falou assim: votem nas pessoas que têm família. Olha para o candidato e vê se ele tem família. Vê se ele tem um histórico. Isso é muito importante, irmãos. Eu nunca me esqueci disso. Porque se a pessoa ela não tem essa bandeira de família, um monte de leis podem vir e destruir a família. E nós somos a igreja da família, não é? Essa semana eu vi lá o pessoal falando sobre aborto e tinha uma frase escrita assim: não coloque o seu terço sobre o meu útero. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Então a nova lei do aborto que estão pedindo é que possa ser retirada a criança com 3 meses já de gestação. É assassinato. Agora, se a gente coloca uma pessoa que não vê, que não tem a visão de família, o que vão ser das leis? As leis começam a trabalhar contra aqueles que são cristãos, contra a nossa própria visão de crer. Não é uma questão de ser otimista, mas é uma questão de entender o mundo espiritual. O que está acontecendo? Paulo e Silas um dia foram pregar na prisão, lá numa cidade lá da Grécia. Chegou lá o povo, eles pregaram, o povo pegou, deu uma coça neles, mandaram eles para a prisão. Lá na prisão amarraram os pés e as mãos, estão lá no tronco, todos feridos, ensanguentados. E de repente um olha para o outro e começa a cantar. No nosso olhar de otimismo, você está numa situação que você foi para pregar o evangelho, você pode achar que Deus não te guardou, você apanha, vai para a prisão e de repente você começa a cantar. Aí você começa a cantar, de repente começa um barulho, começa um tremor, e começa um terremoto, e as cadeias vão se quebrando, e começam todos os presos a se soltarem. De repente o carcereiro fala assim: ai meu Deus, agora eles vão me matar. E antes que eles me matem, eu vou tirar minha vida. E de repente Paulo chega e fala: não tira a sua vida, não.
nós estamos todos aqui. Sabe o que acontece com o carcereiro? Ele se ajoelha e fala assim: o que eu tenho que fazer para me salvar? E Paulo diz a frase que tantas pessoas usam: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vamos olhar com um olhar só de otimismo. Puxa vida, eu apanhei, estou na prisão, Deus não guardou a gente ali? Ou eu olho, qual era o propósito de Deus? Em todo o sofrimento de Paulo e Silas, alcançar aquela casa. Quantas vezes eu e você estamos numa situação tão difícil e a gente não entende o mundo espiritual naquele momento. Só que Deus está querendo resgatar uma pessoa e às vezes através do nosso sofrimento, aquela pessoa vai ser salva. E por causa daquela pessoa, Deus é capaz de mover até um terremoto por causa daquela casa. Porque aquela casa vai ser uma bênção e vai transformar a vida de tantas outras pessoas. Nós precisamos entender o momento espiritual que a gente vive, né? Eu dirijo uma organização muito grande e eu me lembro que em 2008 teve um dia que eu tinha que pagar tudo, eu estava finalizando o mês, era o último dia do mês de setembro de 2008. E eu peguei tudo que a gente tinha de dinheiro, pagamos todas as contas e eu falei: amanhã a gente não tem dinheiro nem para comprar 1 quilo de sal aqui. E eu orei a Deus, eu falei assim: Deus, o Senhor nunca deixou faltar nada. O Senhor nunca permitiu, com todo esse tempo, que a gente vivesse por fé, mas nunca cheguei nesse ponto de dizer: amanhã eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para poder continuar. Naquele dia me ligou uma pessoa, falando assim: estou indo ir almoçar com vocês. E eu olhei o almoço estava ruimzinho, eu falei: nossa, vamos ter que levar a pessoa para almoçar em algum lugar, e a gente não tinha dinheiro nem para pagar o almoço. Olhei para o lado e falei: e agora o que a gente faz? Vamos passar o cartão, a gente vai ser irresponsável, mas vamos passar o cartão e vamos levar a pessoa. A pessoa era uma assessora do governador do Pará. Levamos a mulher para almoçar, tal, não sei o quê. A mulher vai, a mulher pede para sobremesa, não sei o quê. Eu olhando para o lado, falei: nós vamos pagar essa conta como, né? E vamos lá. Quando nós terminamos, foi um almoço muito agradável, chegamos assim na porta do restaurante, o irmão que a levou, abraçou a gente e falou: olha, eu vim aqui hoje, não para trazer a pessoa para almoçar, eu vim aqui hoje para dizer que nós temos uma oferta para dar para vocês. Falei: Deus, pagamos o almoço. Aí nós fomos embora, quando foi à tarde, ele mandou fazer a doação lá, a transferência, e entrou R$25 mil naquele dia. Pagou o meu mês. Naquela época, né? A despesa era pequena. Mas naquele dia, eu orando a Deus, eu falei assim: Senhor, às vezes a gente chega no limite, mas Deus não deixa. Ele não deixa. Ele está provando a sua fé. Está provando até onde você consegue chegar. E quando eu estava orando por essa palavra, e eu quero ler com vocês agora o texto de Neemias 1, eu comecei a entender por que Neemias estava lá num país diferente, numa situação diferente, e qual o propósito que Deus tinha na vida dele. Abre comigo Neemias capítulo 1. Para quem nunca leu Neemias, ele está depois de Esdras, antes de Esther, bem no meio aí. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e eu guardareis os meus mandamentos, e eu os farei. Então, ainda que a vossos rejeitados estejam ao cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e a tua mão forte. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Vamos parar aqui. Entender um pouquinho do contexto. Israel pecou, se afastou de Deus. Nabucodonosor foi, destruiu Jerusalém, destruiu os muros. E nós precisamos entender o que são os muros na nossa vida. E ali alguns foram levados cativos para nações e foram espalhados. E outros ficaram lá em Jerusalém, vivendo na absoluta miséria. E Neemias foi levado, então, para Suzã, que era, na época, o governo que governava sobre aquela região, para ser copeiro do rei. A gente precisa entender o que era o copeiro do rei. Era muito fácil haver envenenamento dos reis. Então tinha que ter uma pessoa que experimentava o vinho, porque se tivesse com veneno, morria o copeiro, não morria o rei. Então ele era uma pessoa de extrema confiança, mas que arriscava a sua vida para que o rei não tivesse o risco de envenenamento. E estava Neemias ali, um homem temente a Deus. Os irmãos vêm e dizem: olha, Jerusalém está destruída. Acabou tudo. Os irmãos que estão morando lá estão em miséria. E no coração dele, ele se constrange. E ele vai entender que aquilo que aconteceu há 70 anos atrás foi problema dos pais, dos avós, e hoje ele vivia a consequência disso. Muitas vezes, irmãos, a gente está vivendo uma situação ruim hoje, que foi consequência do que os nossos pais fizeram, de erros cometidos. Mas a gente não precisa ficar nessa situação. Você pode se levantar e fazer alguma coisa. O Laudo tem um histórico que o avô dele era alcoólatra. O pai dele foi alcoólatra. As famílias foram destruídas pelo álcool. O irmão dele foi alcoólatra. Mas quando chegou nele, ele falou: não, eu sou de Jesus. Eu não vou cair nessa mesma maldição. E ele se levantou para ser uma pessoa diferente. Nunca pôs uma gota de álcool na boca. E construiu uma família diferente de tudo que havia se vivido. Quando Neemias ouve a respeito da destruição de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é ir orar e buscar no coração de Deus. Por que nós estamos vivendo essa situação? Vamos orar, vai jejuar, vai buscar no coração de Deus. E aí, o que Deus coloca para ele é: você está numa posição importante, você tem acesso ao rei, e não é por acaso. Quantas vezes Deus nos coloca, às vezes, em situações tão importantes, em posições tão importantes, e a gente fala: o que eu estou fazendo aqui?
Mas Deus te colocou ali com um propósito. Você é um empresário, às vezes você fala, puxa, eu não queria ser empresário, eu queria ser um missionário. Mas aí você para pensar, fala, puxa, quantas pessoas, quantas famílias dependem de mim para levar o pão de cada dia para casa, e Deus te usa como empresário, às vezes para alimentar a tantos, para poder dar emprego, dar colocação a tantas pessoas. E Neemias estava ali como copeiro do rei, arriscando a sua vida com um propósito. E um belo dia, o rei está ali sentado no trono, ele vai oferecer o vinho, e o rei percebe que ele está triste. E ele ficou com medo, ele falou, opa, porque os reis naquela época tinham o poder de mandar matar a pessoa, se ela não estivesse na posição certa. E ele olha e vê a tristeza do coração de Neemias. Vamos ler, capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nisano, ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que estás triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar da sepultura dos meus pais, assolada e tendo sido consumida em suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Opa, a oportunidade chegou. Deus, o que eu faço agora? Versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar, cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprovei ao rei enviar-me apontando um certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei deu, segundo a mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores além do rio e dei-lhe cartas do rei, e o rei lhe tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo, um tal de Sambalate, Boronita e Tobias, os servos amonitas, desencadeou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vou parar aqui. No momento que você entende o mundo espiritual, e você se levanta para fazer alguma coisa, e você ora a Deus, e Deus te coloca no coração o que você precisa fazer, e Deus te dá uma oportunidade como Neemias, de repente falar com o rei, mesmo sendo um risco de vida, e o rei ouve as palavras de Neemias, e Deus dá graça a ele naquele momento. A gente precisa aprender com Neemias a ter estratégia nas situações. Você está olhando a sua vida, está vendo que está com problema, mas se você não se levantar e orar e buscar de Deus uma solução, como que a coisa vai acontecer? Mas uma vez que Deus te dá a estratégia, agora você precisa preparar, você precisa de materiais, você precisa se levantar, e Deus vai te dando graças para abrir o caminho. E ali o rei deu cartas e ele foi. Agora Neemias vai com todas aquelas pessoas e chega a Jerusalém. Sabe o que vai acontecer? Os inimigos que estão ao redor vão começar a olhar o quê? Você acha que vai mudar alguma coisa? Olha para Jerusalém, está destruída. Está tudo destruído. Olha para a sua vida. Está tudo destruído. Teu casamento está perdido. Tudo que você tem está perdido. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Você acha que você tem força para fazer alguma coisa? E eu me lembro de uma história de uma mulher que um dia eu estava pregando. Ela estava no meio do povo.
E a gente pregava muito para pessoas muito humildes, às vezes até para bandidos, prostitutas e ladrões. Dificilmente alguém assim com uma posição social um pouco melhor. Mas essa mulher tinha uma posição boa. E ela foi e ela chorou o culto inteiro. E eu estava pregando. Aí terminei o culto, foi conhecer e tal. E ela começou a dizer a vida dela. Uma pessoa de posses. O marido dela era uma pessoa que trabalhava numa fugiu a palavra. Multinacional. O marido, ela tinha 4 filhos, cuidava dos filhos e o marido viajava. Aí, em determinado dia, o marido se engraçou com uma pessoa lá na viagem, não sei o quê. Começou com a amante, resultado, se separaram. E ela entrou numa depressão profunda. Nesse momento que ela entrou na depressão, ela começou a buscar macumbaria, e nova aérea, um monte de coisa. Fazia trabalhos dentro de casa e a vida dela, de depressão, foi para a síndrome do pânico e estava afundando. Um dia, a empregada dela, que frequentava a nossa igreja, uma pessoa que se converteu lá, a convidou para ir ao culto. Foi nesse dia. E eu já tive muita experiência assim, de orar com pessoas e expulsar demônios e tal, mas nós fomos orar com essa senhora e eu nunca tinha visto o que aconteceu com ela. Quando eu e o Laudo começamos a orar, houve uma explosão na sala. Nunca tinha visto isso, né, Laudo? Explodiu alguma coisa na sala, do nada, aquele barulho enorme, e o espírito maligno saiu. Aí aquela mulher começou a buscar, orar, buscar, orar. Ela já estava divorciada. E um dia ela me falou assim: eu creio que Deus vai restaurar minha casa. Ela já estava separada há muitos anos do marido. E ela começou a interceder. E aí, quando eu e o Laudo saímos da frente da igreja, ela foi para uma outra igreja e o pastor falou assim: você está divorciada, de papel passado, imagina que vai acontecer alguma coisa na sua vida, curte a sua vida agora, você está com Jesus, parte para outra. E ela falava assim: não, eu creio que Deus vai restaurar minha casa. E alguns anos atrás a gente viu ela e o marido no Face, né, com a foto. Ela orou, o marido voltou para casa. Eles divorciaram, tiveram que desfazer o divórcio, voltar a estar juntos. E eu, com muita alegria, tenho olhado assim, eles estão envelhecendo juntos, como realmente a coisa tem que ser, como a palavra de Deus diz que tem que ser. Mas ela não se conformou com a situação dela, mesmo olhando e dizendo assim: não tem mais jeito. Tem cristão, tem pastor que às vezes chega e fala: não tem mais jeito para a tua coisa, para a tua situação. E há jeito, sim. Porque Deus é um Deus de família. No caso de Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele olha, só existia desastre, montões, uma perdição total. Mas presta atenção, às vezes Deus coloca a gente numa posição com um único propósito. O propósito de Neemias não era restaurar Jerusalém. O propósito de Neemias era restaurar os muros. Sabe por quê? Porque quando o inimigo destrói a nossa vida, a primeira coisa que ele destrói é a proteção que nós temos da nossa casa. É a primeira coisa. Uma vez que os muros caíram, a gente fica vulnerável a qualquer coisa que possa entrar. Então, a nossa preocupação quando a gente pensa em restauração é os muros. E eu fiquei perguntando para Deus: Deus, mas o que é o muro? Eu não estou entendendo o que é o muro aqui. E Deus me falou que o muro é a nossa oração. Quando a gente descuida da nossa oração, a oração da nossa casa, nós estamos vulneráveis. Quando tudo ruiu, por onde a gente tem que começar? Orar pela situação que nós estamos vendo de destruição. E Deus levanta Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Mais para frente, Deus iria levantar Esdras para restaurar o templo. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar os muros. Às vezes, quando o nosso casamento está por um fio, temos que chamar o nosso esposo e dizer assim: o que está
está errado, onde nós estamos errando. Vamos restaurar. Não olha só com o olhar de pessimismo, que não vê esperança em mais nada, mas onde a gente pode consertar, onde a gente pode buscar ajuda. Vai ter sempre alguém, um Sambalate, o Tobia do lado de fora, dizendo assim, não, isso não vai dar em nada. Não tem mais jeito não, separa logo e parte para outra. E a destruição se consome. O que a gente precisa entender, irmãos? O momento espiritual. O que você está vivendo? Não olhar com otimismo ou pessimismo, mas qual é o momento? Perceber a real situação e orar ao Deus dos céus. A gente precisa entender o que eu estou vivendo hoje. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Você não está vendo mais nada no horizonte? Você não está vendo nenhuma perspectiva de melhora? Precisa orar. Está faltando oração. Está faltando busca para restaurar os muros. Quem já leu o livro de Filemão aqui? Olha, quem conhece, já ouviu falar no livro de Filemão? Tem gente que nunca nem ouviu falar no livro de Filemão, que é uma carta que Paulo escreveu para um homem chamado Filemão. Abre comigo. Alguns que não sabem onde fica Filemão, dá uma procurada aí, está no Novo Testamento. Onde será? Pouquinho depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Opa, está chegando. Qual que é o livro que vem antes? Tito, Filemão. Tem gente que já passou por essa carta e não entendeu nada. Eu vou dar um pouquinho do contexto histórico de Filemão antes da gente ler. Filemão era um servo de Deus que vivia numa cidade chamada Colossos. Colossos é que dá origem à carta de Colossenses. E Filemão era um cara rico para a época. Uma das coisas que dizia que o camarada era rico naquela época é se ele tinha escravos. Quanto mais escravos ele tinha, mais rico ele era. Nós vamos ler a carta e nós vamos ver que Filemão tinha uma igreja na sua casa. Para ter uma igreja na sua casa, a casa dele era grande, né? Ele tinha certas posses. E Filemão tinha um servo que se chamava Onésimo. E um belo dia esse Onésimo pegou, passou a mão alguma coisa de valor lá e fugiu. E esse Onésimo foge para Roma. Chega em Roma, ele encontra com Paulo. E aí ele se converte. E Onésimo, crendo no Senhor Jesus, começou a servir a Paulo e Paulo estava preso. E aí, num determinado momento, Paulo falou assim, entendeu o evangelho? Entendeu? Agora vai lá e conserta aquilo que você fez de errado. Você vai voltar para Filemão e vai voltar a ser servo e escravo lá. Então, de fugitivo, ele agora vai ter que voltar a ser escravo. Ele estava livre, agora ele vai ter que voltar escravo e consertar a situação. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque não é o fato de você ser cristão que aquilo que você fez de errado não tem consequência. A gente precisa consertar, muitas vezes, né? Eu ouço muito o pessoal da comunidade falar assim, eu tenho uma dívida, meu nome está sujo, mas vai caducar. A dívida caduca. A dívida não caduca não, gente. A dívida está lá, teu nome está sujo e não vai limpar, não vai caducar a dívida. A gente precisa pagar as nossas dívidas. A gente precisa, como cristão, ter um nome honrado. E, nesse caso, Onésimo, então, ele vai ter que agora voltar e resolver a situação dele. Vamos ler a carta. Vocês vão ler muito a Bíblia hoje. A carta de Onésimo. A carta de Filemão, desculpa. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia,
e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, irmão, as minhas entranhas foram recriadas. Porque ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. E bem eu quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, mas antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se bem te parece, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se algum mal ou dano ele te fez, põe na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. A gente precisa entender aqui, olha que situação espiritual. Quando Onésimo foge e vai para Roma, ele se encontra com Paulo. Até perguntei para o lado, o que significa Paulo, né? Ele foi pesquisar, Paulo significa pequeno. Onésimo significa útil. Sabe o que significa Filemão? Aquele que ama. Aqui está uma visão tão linda do que acontece conosco. Às vezes a gente se sente como escravo e erra e corre para longe de Deus. Mas quando a gente corre para longe, a gente se encontra com Jesus Cristo. E Ele nos anuncia as boas novas. Assim como Paulo anunciou as boas novas para Onésimo. Mas Deus nos coloca numa situação de que agora você vai precisar, depois de conhecer a Cristo, voltar e corrigir aquilo que você fez de errado. E aí, Paulo escreve uma carta dizendo: Filemão, recebe de volta meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas cadeias, nas minhas prisões. Que é como Jesus falando assim: recebe de volta, Pai, a Roseni, toda errada, toda perdida, e que eu resgatei por meio da cruz. Jesus escreve essa carta com o próprio sangue. E manda a gente de volta para Deus. E você vai pensar: puxa, eu estou livre, mas agora eu vou me tornar servo. Mas o servo que eu vou me tornar agora é servo de Deus. Então Deus tem um propósito, mesmo naquilo que a gente olha com pessimismo. A situação que a gente está vivendo tem um propósito de alcançar alguém, de resgatar alguém. E Onésimo volta e é obediente. E ali se encontra com Filemão. E ele, Onésimo, que significa útil, e antes era um servo inútil, agora ele pode ser útil por causa do Evangelho.
E nós, antes de nos encontrarmos com Cristo, éramos inúteis. Mas agora, com a carta na mão, escrita com o sangue de Cristo, nós nos tornamos úteis. E somos recebidos por aquele que ama. Filemon, aquele que ama. Então, irmão, finalizando, não pensa que aquilo que você está vivendo não tem propósito. Mas entenda o mundo espiritual, entenda o que você está vivendo, que você está achando ruim, que não tem esperança. Porque Deus nos chama, como chamou a Neemias, para nos colocarmos e restaurarmos os muros da nossa casa. Um servo de Deus sozinho faz um círculo ao redor de si e cuida dos seus. Mas há algumas pessoas que fazem um círculo maior e chamam seus irmãos e os protegem. Mas há algumas pessoas que têm um chamado em que o círculo dela é muito maior, que vai mudar reinos e nações. Qual é o teu chamado? Para que você foi chamado? Seu círculo pode ser pequenininho, cuida do seu círculo pequenininho. Uma vez eu e lá estava jovem, né? Líder de jovens a gente era na época, a gente olhava e falava, nossa, não tem jeito, essa mocidade, estamos perdidos e não sei o quê. Aí veio o missionário da China e o lado começou a reclamar, porque isso e é. A missionário olhou para ele e falou assim, irmão, você tem um giz aí? Tenho. Faz um círculo. Tá, fiz. Agora entra nele. Entrei. Então, começa a partir de você. Começa a mudar tudo a partir do seu círculo. Não fica esperando o que os outros fazem. Você chega na igreja e vê lá a calçada toda suja. Pega a vassoura, irmão, vai lá, faz, contribui, para que quem vai chegar tudo bonitinho. Contribui, não reclama, tenta fazer o seu melhor. Em todas as situações. Eu tinha no meu computador escrito assim, uma frase assim, para quem eu trabalho? Quando eu trabalhava secularmente, para quem eu trabalho? Eu não trabalho para o patrão, eu trabalho para Deus. O meu melhor é para Deus. Não é para fulano ou ciclano, o meu melhor é para Deus. Então eu não fico enrolando, então eu não fico fazendo aquilo que não deve. Para quem eu trabalho? Eu tinha lá o post-it lá, no meu computador escrito, para quem eu trabalho? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a pessoa que precisa de uma palavra? Para quem eu vou direcionar? Para quem eu vou direcionar? Quantas pessoas estão ao nosso redor, às vezes numa fila, reclamando da vida, e a gente não é luz para aquela pessoa. Então, finalizando, irmãos, você é Onésimo, como eu também sou. Resgatados pelo sangue de Cristo, resgatados com a carta na mão. Você tem uma carta que ninguém tem. De alguém que está dizendo assim, eu pagarei a sua dívida, põe na minha conta. Olha o que Paulo fala, Filemon, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu mesmo pagarei. A dívida agora é minha, não é mais dele, ou dela, ou deles. Eu pagarei a conta. Linda a história de Filemon, né? Leia com calma, irmãos. Tanta gente passa por essa carta sem entender o que ela significa. Ela é a verdadeira história de amor do Pai para conosco. Linda, linda história. Bem? Finalizando, irmãos. Se a tua situação hoje você não consegue ver nada de bom,